Vamos começar com a Patrulha do Consumidor? Vamos? Sim, porque aqui está com a gente a Maria de Fátima. Bem-vinda, Maria de Fátima. A Maria de Fátima e a mãe dela tiveram um plano de saúde por quase 30 anos. Até que em outubro do ano passado, o plano foi vendido. O plano foi vendido, trocou de dono. E a base de atendimento desse plano passou para o Rio de Janeiro. Muito bem, o resultado é que ela está com muita dificuldade para ser atendida pelo convênio em São Paulo. E os médicos, trocou de médico, especialidade, os médicos não aceitam o novo plano de saúde dela, os médicos que ela precisa. Então, esse plano não é barato, são mais de R$ 1.400 por mês. Preste atenção na reportagem. Vamos ver. A aposentada Maria de Fátima Alencar procurou o Patrulha do Consumidor porque o plano de saúde do qual era beneficiária foi adquirido por outra operadora e ela não consegue mais ser atendida como antes. Eu tinha um convênio médico Golden Cross especial, aproximadamente 30 anos, eu e minha mãe, que hoje tem 84 anos. E no mês de setembro de 2013 eu recebi uma carta no final de setembro informando que a Golden Cross não era mais Golden Cross, a partir de 1º de outubro. Com a mudança de administração do plano de saúde, a Maria de Fátima está enfrentando dificuldades para ser atendida pelos médicos e pelo convênio. Eu tenho vários 0800 que eu ligo e atende como Unimed paulistana. E aí, continua tudo na mesma. Ela me dá um outro 0800 que eu ligo e continuo sem resultado. Saque é tudo telefones do Rio. No consultório médico, quando foi negada a autorização para o médico, o absurdo da pessoa que me atendeu do outro lado da linha me dando um número do Rio para que eu fizesse uma ligação. Eu em São Paulo para a Unimed Fesp no Rio. Apesar da dificuldade e com a necessidade de atendimento médico, especialmente para a mãe, a consumidora até tentou agendar uma consulta com os profissionais sugeridos na lista do novo convênio, mas não consegue. Eu pago um valor de plano com direito aos melhores médicos, hospitais e laboratórios. E não é isso que está acontecendo. Enquanto que na carta que me foi enviada, dizia que eu teria a mesma cobertura que eu tinha anteriormente. E não é isso que acontece, porque eu ligo e o médico não atende. Eu tenho e-mails registrados de consultas que eu faço pedindo para que eles me orientem, que eu não consigo falar, eles me mandam novamente os mesmos médicos que eu já liguei, que não atendem ou que então dizem, não, nós não estamos atendendo nenhuma Unimed. Mandei vários e-mails, inclusive para a ouvidoria. Parece que eles não entendem a minha preocupação. Eles mandam nomes de médicos com endereços e telefones, coisa que consta já no livro. Ou seja, o que eu quero é médico que possa me atender. Claro que eu gostaria que fossem os mesmos, mas eu reconheço que os médicos, pelo que eles ganham, realmente, uma vez que nenhum que atendeu Unimed Fesp, algum problema a Unimed tem. Maria de Fátima faz 2 ligações na presença da equipe do Patrulha. A primeira é para uma médica. É assim, os números que eu ligo, que eles passam, ou não atende a Unimed, ou ninguém atende. A segunda ligação é para o serviço de atendimento ao cliente. Se você é beneficiário da Unimed Federação do Estado de São Paulo, tecle 9 para falar com o atendente. Todos os nossos atendentes estão ocupados. Sempre que eu ligo, termina assim. Horas de espera, 30 minutos, 40 minutos. Isso quando não acontece, de me direcionarem para outro número. O que é que eu estou pagando? O que é a Unimed Fesp? O que eu quero é que pelo valor que eu pague, eu tenha médico de qualidade. É isso que eu quero. Para cancelar o plano de saúde atual e contratar outro, a Maria de Fátima e a mãe dela teriam que aguardar novas carências. Eu estou tentando migrar para um outro convênio médico, mas está muito difícil, porque alguns convênios médicos só querem fazer convênios para empresas. No meu caso, eu já fiz algumas tentativas sobre valores, é uma burocracia tremenda. Alguns chegaram a comentar sobre carência para alguns casos. Me ajuda, Programa da Tarde, me ajuda, Patrulha do Consumidor.
passou de Golden Cross para a Unimed. Essas mudanças, essas negociações que ocorrem no mundo empresarial são normais, não tem nada de errado. A questão é que o consumidor, no caso o cliente, o paciente, não pode ficar na mão. Nós estamos falando de saúde. Então, começou a pagar 30 anos atrás, já imaginando, pô, um dia eu vou precisar, porque a gente vai ficando mais velho, pode ficar doente, pode precisar desse plano. E na hora que vai usar, R$ 2.500, somando o plano da Maria de Fátima com o da mãe dela. Mais de 2.700. E sem médico? Como é que pode isso, ô Celso? Pois é. Quando existe uma migração de um plano, de uma carteira de um plano de saúde, o que é uma carteira? São todos os conveniados com aquele plano, né, todos os consumidores daquele plano, eles são levados para outro plano. Então, a Golden Cross vendeu para a Unimed Rio de Janeiro o plano de saúde das pessoas físicas e ficou com pessoas jurídicas. Você vai falar, poxa vida... Desculpe, gente. Por que foi isso? Por que fizeram isso? Porque o plano pessoa jurídica dá lucro. O plano pessoa física dá prejuízo. Então, a Golden Cross não queria mais o plano de pessoas físicas. Ficou com o plano de pessoas jurídicas, ótimo, maravilhoso, jogou na mão da Unimed o plano de pessoas físicas. Quem estava em São Paulo e outros estados que tinha esse plano está passando maus bocados, porque a estrutura é de convênios. Então, a Unimed é do Rio de Janeiro, aí faz um convênio com a Unimed de São Paulo. E aí joga para a Unimed de São Paulo tratar os pacientes da Unimed do Rio. Agora, imagina essa situação, você que está nos assistindo, que tem plano de saúde. Imagina você marcar uma consulta, Tis, Brito, vocês marcam uma consulta. Vão com a carteirinha do plano. Já passaram por aquele médico, é retorno. Sim. Estão fazendo um retorno. Já usou o plano uma vez, só exato, que com outro nome, o anterior? Não, usou mesmo no plano da Unimed Rio. Foi lá, fez uma consulta, o médico pediu exames. Aí você volta com os exames para passar pelo médico. E mostrar os exames para que o médico possa fazer a consulta e aplicar o procedimento. Né? Aí você volta e o médico sumiu, o médico já saiu. O procedimento que o paciente necessita para a cura da sua doença. Aí ela passa a carteirinha. Aí a atendente, a secretária do médico diz assim, mas olha, não está passando a sua carteirinha. Foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu. E a vergonha? Não autorizada. E a vergonha? Não, eu falei, você está brincando? Como assim? Não, ela não está sendo autorizada. Ela está falou, passando, mas eles estão diminuindo o valor? Não está passando, mas eles estão diminuindo o valor? Pois é, não. A fatura vem bem antes. Aliás, eles estão mandando 3 meses seguidos. Nossa. Quer dizer, a fatura vem pagando o seu plano com a da sua mãe, que a sua mãe tem 84 anos, a Odília. Isso. Vocês estão pagando R$ 2.700, só para as duas? Só para as duas. Mais ninguém? Mais ninguém. Bom, aí você chegou lá, ela disse, mas a sua carteirinha não está passando. O que aconteceu? Aí eu falei, por favor, como, né? Ela falou, espera que eu vou fazer uma ligação. Ela fez uma ligação e ela falava, mas a paciente está aqui, ela é retorno, ela precisa passar com o doutor. Aí eu fiquei alterada, falei, por favor, me deixa falar. Aí a atendente falava, olha, senhora, eu não sei o que está acontecendo, aqui não consta nada, senhora. E eu comecei a falar, mas como? Isso é típico de call center, né? Sim, call center. Típico de call center. Sim. Como é que elas falam? Sim, você fala igualzinho. Sim, senhora. Pois não, senhora. A senhora está com toda razão, senhora, mas infelizmente não está sendo autorizado, senhora. Ou seja, é aquele atendente que te atende para não resolver nada. Para não falar nada com nada, para te tratar com a maior educação do mundo e para te deixar irritado. Perfeito. Aí você vai ficando irritado até você perder a paciência. Porque sim, senhora, não, senhora, é, senhora, a senhora tem razão, senhora, e assim vai. E a consulta é consulta para ser feita, mas só entra na sala do médico se pagar, é isso? E isso que ela tá pagando 2 vezes, né, Celso? Porque a gente já paga imposto, teria que ter um atendimento público, né? E aí não tem. Aí você pega e vai pagar para um plano de saúde. E caro. E caro. E aí também não tem atendimento. Você chegou a pensar nessa hora em pagar a consulta? Ou você não tinha nem condições de pagar a consulta? Não, eu fiquei irritadíssima, me alterei. Ela pegou, senhora, eu posso lhe ajudar em mais alguma coisa? Eu, como? Você precisa me autorizar a passar a consulta. Ela falou, senhora, a senhora quer anotar um telefone?
021, parará, parará. Eu falei, escuta, eu estou em São Paulo, na Moca, com celular, eu vou ligar? Só fazendo um adendo, ela comprou o plano Golden Cross aqui em São Paulo. A administração do Golden Cross era no Rio de Janeiro, mas era para o Brasil inteiro, tinha atendimento. Quando ela precisava do atendimento de um médico que não tinha lá no plano, ela consultava o médico particular, o plano reembolsava. Só que o atual plano, a Unimed Rio, vou contar, não vou eu contar. Conta pra gente. Celso, deixa eu fazer uma pergunta, embalando, aproveitando esse gancho aí. É o seguinte, tudo bem, eu falei até aqui que as empresas, normal, muda de dono, vende e tal, negociações aí no mundo dos negócios e tal. Tem fusão. Agora, quando acontece isso, a empresa não tem que avisar os seus pacientes, os seus consumidores, os seus clientes de que houve essa mudança e de que a partir de agora vai ser diferente, tal. Então, avisaram. Mas não deram opção para ela. Avisaram por esta carta que eu tenho em mãos, que tem o símbolo da Golden Cross e o símbolo da Unimed do Rio de Janeiro, com um texto aqui, Rio de Janeiro, setembro de 2013, avisando ela que tinha mudado, simplesmente tinha mudado. Sem opção nenhuma. Sem opção. Sem opção nenhuma. E se ela resolvesse mudar de plano nessa hora? Ela perde a carência? Eu vou embalar na do Brito. Ela poderia mudar de plano? E se ela mudar, ela perde a carência, por exemplo? Pois é, eu vou chegar lá. Você que está nos assistindo, presta bem atenção. Você tem um plano de saúde? Você não está contente com o plano de saúde que você tem? Você tem direito a uma coisa chamada portabilidade. A portabilidade hoje existe para o seu telefone celular, existe a portabilidade para o plano de saúde, existe a portabilidade agora para já existe há algum tempo para a conta bancária. Você pode pegar a sua conta bancária sem custo nenhum, levar o seu prontuário, na verdade não é prontuário aí, o seu cadastro para outro banco e abrir a conta no outro banco com a data da primeira abertura de conta sua. Se foi na década de 90, na década de 90. Aí tem a portabilidade agora dos financiamentos. Né? Você pode trocar, você não está contente com a financeira, o juros está alto, você pode trocar de uma financeira para outra. E tem a portabilidade aí dos planos de saúde, não é isso? Então, mas ela foi tentar, não está contente com a Unimed Rio. Não tem atendimento. E eu vou mostrar já para vocês, porque nós aqui na produção ligamos para todos os telefones que foram dados para ela de médicos que podiam atendê-la aqui. O resultado disso eu vou mostrar já, para vocês verem o absurdo. Aí você foi tentar a portabilidade e ligou para os planos de saúde, dizendo que você tinha um plano individual, o valor que você estava pagando, a sua idade e a idade da sua mãe. Você com 58 anos, sua mãe com 84. Perfeito. Qual foi a resposta? Olha, senhora, para a dona Odília, com essa idade, não é possível. A lei não diz isso. A lei não diz isso. Eu indico o Prevent Sênior, que é específico para idoso. E no seu caso, os convênios não estão iniciando. Seria necessário apenas juridicamente. Ou seja, a senhora não tem uma firma... tal convênio seriam 2 vidas, tal convênio 3 vidas. Ou seja, só para você entender, você tem um plano de saúde individual, você vai tentar migrar para outro plano, e aí a Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu preciso falar com eles, eu vou precisar falar com eles, se não falar hoje, eu vou falar amanhã, diz que não pode, que você pode migrar para qualquer plano, você pode fazer a sua portabilidade, e o plano para onde você está indo é obrigado a te aceitar. Sabe o que os planos dizem para ela? Monta uma empresa. É isso. Monta uma empresa? Monta uma empresa. Pega 3 pessoas, põe dentro dessa empresa e vem com plano. Pessoa jurídica. Uma empresa, aí você tem aqui a abertura de portas para você. Com relação à sua mãe, nem pensar, 84 anos de idade, nós não queremos idosos. É esta a verdade dos planos de saúde. Eles não querem idosos, sabe por quê? Porque o idoso precisa ir no médico, porque o idoso precisa de tratamento. Tem doenças pré-existentes. Exatamente. Porque o idoso tem uma série de problemas. Mas você que faz isso, você que dá esta ordem para os seus funcionários no plano de saúde, saiba que um dia você vai ser idoso. A menos que você morra antes. É verdade. E ninguém quer morrer cedo. Então você vai ser idoso e você vai passar o pão, se Deus quiser. Mas que Deus abençoe o que eu estou falando. Vai passar o pão que o diabo amassou também. Para saber o que você está fazendo com as pessoas. Tratando as pessoas como animal. É isso que você faz.
é de deixar qualquer um irritado. Agora é o seguinte, vamos ligar lá. Vamos ligar na Unimed Rio? Enquanto a gente faz a ligação, Brito, eu vou só mostrar uma coisa aqui, olha. Claro. Olha, Tice. Foi passado para ela uma carta pedindo desculpas, a Unimed pedindo desculpas à Dona Maria de Fátima, dizendo que estava melhorando o atendimento e dando uma relação de médicos para ela consultar. Então nós ligamos. Primeiro deu caixa postal. O segundo diz que atende, mas que não tem agenda para esse momento. O terceiro, atendimento só em julho e a agenda está fechada. O quarto só dá caixa postal. O quinto, agenda, a agenda é para ligar no final do dia, para ver se vai ter agenda, se tem um encaixe. No sexto, a agenda esse ano está encerrada. No sétimo, não atende o telefone. No oitavo, a agenda só para julho. E ainda mesmo assim está fechada. O nono só chama. O décimo, a secretária eletrônica. Ninguém atende. Atendeu Alô? agora, Luciana. Alô? Alô? Boa tarde. Alô, Luciana? Boa tarde. Alô, Luciana? Fala, por favor. Tá me ouvindo? Sim, com quem eu Alô, falo, Luciana? Ela tá nos ouvindo. Tá muito baixa a ligação. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. A Luciana? Alô? Ué, nós estamos com a pessoa na linha, está nos ouvindo. Isso que a gente ficou quase 10 minutos para conseguir falar com a Luciana. A produção começou a ligar às 14h40. 10 minutos para falar com o plano de saúde, Unimed Rio. Tá na linha. Alô? Alô, Luciana? Só um momento que eu estou recebendo informações internas. Nossa, tá muito baixa a ligação. Vocês estão conseguindo entender aí, produção? Tá muito baixo aqui o híbrido, a gente não está conseguindo entender. Se a gente conseguir entender, a gente vai. Alô? Alô? Bom, o Bruno, nosso diretor, está cuidando aí para que a gente possa falar. Bom, moral da história. Esse daqui, o último, penúltimo médico da secretária eletrônica não atende. E o último que nós ligamos, só no dia 24/7. Mas espera aí, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, de Saúde, não determinou que os atendimentos deviam ser feitos até em 15 dias? No máximo em 15 dias, e não podia passar disso, que a agência ia autuar os planos. Espera aí, nós ligamos hoje e não conseguimos uma agenda para ela no reumatologista, e você não conseguiu até hoje. Não, e tem o detalhe que eu estou com exames ginecológicos, feito a pedido da médica, que eu fui, ainda com a Golden, e aqueles retornos, né? Olha, daqui 6 meses você refaz o exame e retorna. Ela não está atendendo a Unimed. Ela já não atende a Unimed. Eu tô com os exames, e aí me indicaram... Andando com os exames, eu vi você com uma sacola com os exames dentro. Exatamente. Me indicaram uma ginecologista. Depois de 30 anos, eu tenho que ficar procurando uma ginecologista. Bom, eu liguei. Aí, em março, pediram para que eu ligasse em abril, que a agenda ia abrir. Aí eu marquei para julho. Só em julho? Somente em julho. Nossa. Só Exame, em julho. 6 meses depois eu vou apresentar um exame. Bom, aí sabe o que vai acontecer? A médica vai dizer, esses exames infelizmente não valem mais. Aí a senhora vai e faz novos exames. Peraí, essa história eu já ouvi. Essa história é a história do serviço público, da saúde pública. Você vai, faz uma consulta, depois de 3 meses, 4 meses consegue uma consulta, aí o médico pede os exames. Aí demora 6 meses para você voltar no médico. Você pode até, de repente, ter um piripaque, sendo que você poderia se salvar, né? Se voltasse antes para detectar alguma coisa. Claro, o problema vai se agravando. Olha, o que eu quis falar, isso tudo que você está falando, é exatamente o que está acontecendo, mas o que eu quis fazer é uma comparação entre o serviço público e o serviço privado de saúde, ou seja, o plano de saúde e a saúde pública. Tá igual? Tá igual. Peraí, tá igual? Mas não é possível. 3 meses para marcar uma consulta, aí você consegue marcar a consulta, aí pede os exames, aí você consegue fazer os exames, aí você vai voltar, é 6 meses para voltar, tá igual. Então para que pagar plano de saúde?
Ô Celso, você tem toda a razão, é o seguinte, as empresas têm que facilitar o caminho do seu consumidor, do seu cliente, do seu paciente, mas parece que muitas empresas preferem dificultar as coisas para ver se o paciente desiste, porque acham que uma pessoa idosa já só vai dar despesa para a gente, eles preferem pacientes jovens. Então é o seguinte, nós estamos tentando ligar desde 12h40, parecia que tinham atendido, mas falou muito baixo, agora são 14h52, o tempo passa e nós ainda não fomos atendidos adequadamente. Mas vamos tentar ainda. Agora, a Patrulha do Consumidor não pode parar. A gente segue, avança mais um pouco e depois volta, se for preciso, para atender esse telefonema, certo? É isso. Enquanto isso, vamos ao caso de ontem aqui na Patrulha do Consumidor, que nós fomos a Porto Alegre defender os direitos da Josimara. Ela levou a cachorrinha dela ao veterinário e, ao chegar lá, descobriu que o animal precisava de fazer uma cirurgia com urgência. Perguntou sobre os gastos e foi informada verbalmente de um valor. Mas quando apresentar a conta, o preço era muito maior. Aí o Programa da Tarde fez contato com a dona da clínica veterinária para tentar resolver esse problema. Nós vamos ver a reportagem porque na volta teremos novidades sobre esse caso. A consumidora Josimara participou ontem ao vivo do Programa da Tarde para reclamar do valor cobrado por uma clínica veterinária pelo atendimento à sua cadelinha de estimação. Acompanhe a história dela. A minha labradora passou mal e eu tive que levar ela às pressas para atendimento. E no momento de chegada lá, eles não me passaram valores, não me passaram nada. Simplesmente me disseram que a consulta seria entre a cirurgia que talvez ela tivesse que fazer, sairia R$500. E que mais a medicação e a estadia. Tá, tudo bem. Daí eu perguntei para a atendente, tu acha que passa de R$1.000? Ela disse, olha, talvez chegue a R$1.000. Mas se por acaso tu pagar esse valor, a clínica te devolve esse dinheiro. O valor máximo que ela disse para você seria R$1.000. R$1.000. E ela passou então por esse procedimento cirúrgico, foram quantos filhotes? Foram 10. Foram 10, mas não sobreviveram nenhum. Isso aqui foi um valor antecipado? Isso, na hora ali que eles tinham que dar um calção, tinha que dar um adiantamento, eu dei 630 para eles poderem fazer a cirurgia. Daí, quando eu cheguei, eu recebi esse outro valor. Esse outro valor, esse aqui é um relatório detalhado de contas. O valor total, olha só, o valor total R$ 1.674,38. E aqui tem tudo o que teria sido usado durante o procedimento cirúrgico. Eu nunca vi cobrar o que tu vai usar ali. Eu achei que estava tudo incluso. Eu sabia da cirurgia e da medicação. E da consulta e da eco que ela fez no dia. E aí, mas mesmo botando tudo isso, não chega aos 1.000. Dá 800 e pouquinho. Eles falaram que você teria que pagar. Teria que pagar. Tem que pagar. Se eu não pagar, eles vão me protestar. Eles chegaram a te pedir para assinar algum documento? Sim, a menina me pediu para assinar 2 folhas, me dizendo assim, ó. Eu não li porque eu só sabia chorar. Só sabia chorar. Não, em momento nenhum parei de chorar. Dizendo assim, ó. Esse aqui é autorização para cirurgia e esse é outro papel, autorização para medicação. Foi o que eu assinei no dia. Mas eu não li. Eu só assinei. Mas ali não tinha valor nenhum? Porque eu estava tremendo, desesperada, achando que ela ia morrer. Não tinha valores. Isso eu posso dizer que não tinha valor. Só tinha assim, eu autorizo, daí meu nome e mais umas coisas escritas ali. A Josimara e a repórter Adriane Lacerda participaram do programa Falando ao Vivo, diretamente de Porto Alegre. Ali, a Josemara, ela teve que assinar um documento, né, Josemara, autorizando ali a cirurgia, a medicação que seria dada para a cadela dela, e ela estava sob forte emoção. Aí eu te pergunto, esse documento tem algum tipo de validade, Celso? A legislação diz que não. O Código Civil brasileiro é muito claro em relação a isso. Por essa situação em que a pessoa se encontra e precisa do atendimento, é que eu, como membro da comissão que fez o Código Civil, fiz constar da lei, sabendo o que tinha acontecido, e aconteceu comigo quando a minha mulher faleceu por falta de atendimento médico, fui obrigado a assinar documentos, então eu sabia. E nós tínhamos que colocar no texto da lei que quando a pessoa só está sob forte emoção e assina alguma coisa obrigado, aquele documento perde a validade, está no texto da lei.
Então, isso para proteger as pessoas. De uma forma ou de outra, é importante dizer, vai assinar alguma coisa? Eu quero cópia do que eu estou assinando. Depois você pode ler até. Mas tem que levar a cópia. E quando você não entrega a cópia ao consumidor do que ele está assinando, agrava-se a situação e a empresa pode ser autuada, multada por abuso. Então vamos ligar na clínica lá para ver se a gente consegue resolver o problema. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Bibiana. E eu queria saber o que está acontecendo para que a gente possa resolver o problema. Com certeza, se tivesse sido prometido alguma coisa, teria sido cumprido. Nós aqui na clínica não trabalhamos com um valor fixo de internação, porque são custos que são gerados conforme a reação do cão, conforme os procedimentos adotados. Eu tenho que avaliar o caso individualmente, né? Eu, assim, por telefone fica difícil eu te dar algum posicionamento do que foi feito exatamente no tratamento da Leona. Mas, realmente, assim, nós não prometemos nada que não é cumprido, né? Toda a internação de um cão é passado os valores são autorizados pelo cliente. E aí vocês dão cópia vocês dão cópia desse documento para o cliente, esses valores autorizados? Temos cópias. Inclusive, se ela tiver alguma dúvida, ela pode vir aqui. Se ela perdeu a cópia dela, a gente pode fornecer uma outra via. Pode falar, Josemara. Eu não recebi nenhuma cópia de nenhum papel no dia. Eu não recebi nem os exames que ela fez. Então, ela está dizendo que não recebeu absolutamente nada. A senhora não levou, eventualmente acontece das pessoas deixarem aqui, não querer levar na hora, pode acontecer, mas eu tenho tudo aqui arquivado. Bom, mas mesmo que tenha... até aqui a gente fornece tudo novamente, não tem problema. Mesmo que tenha arquivado, o Código Civil estabelece, e eu vou ler o texto do Código Civil, o Código Civil estabelece que quando ocorre lesão a uma pessoa sobre premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, isso é considerado uma cláusula nula. E além disso, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 40, estabelece que o fornecedor é obrigado a dar orçamento prévio da mão de obra e do equipamento a ser empregado. E isso serve para a prestação de serviço, inclusive hospitalar, para seres humanos, não só para animais. Então, nós avaliarmos uma situação assim, numa ligação e com um depoimento unilateral, fica até leviano falar com a proprietária da clínica que não sei do tratamento da Leona em específico, né? Então não tenho nem como argumentar, nós vamos estar perdendo tempo. Mas a dona Josemara, ela tem todo o direito e tem a justiça para isso, e nós estamos aqui antes dela ir para a justiça à disposição para esclarecer qualquer coisa. Entendo a sua posição, então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos te dar até amanhã nós voltamos com o caso, ligamos de novo, ela pode ir até aí, você está disposta a ir até lá, Josemara? Sim. Então, ela pode ir até aí agora à tarde, não tem problema nenhum. Ela vai conversar pessoalmente com a senhora. Nós estamos à disposição para esclarecer os artigos da lei que estabelecem o que eu estou colocando aqui. Ela vai lhe procurar agora à tarde. A minha produção entra em contato com a senhora e passa os artigos da lei que a gente está aqui citando. E vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível. Eu volto amanhã aqui no programa para dizer que resolveu e dar parabéns à clínica, tá bom? Com certeza, tá ótimo. Muito obrigado, viu? Nada, um Boa abraço. Tarde. E a repórter Roberta Marques, de Porto Alegre, acompanhou a consumidora. Depois de 15 minutos de espera, mais 30 de conversa, infelizmente nós não conseguimos chegar a um consenso. A proprietária do pet shop, chamada Bibiana, disse que vai conversar com o veterinário e com o atendente que receberam a Josemara para saber exatamente o que aconteceu. E aí, Josemara? Não era isso que a gente esperava, né? Não. E pelo que deu para entender ali com ela, ela não está disposta a nenhum tipo de acordo, nada. Ela nos garantiu que vai mandar uma resposta dentro de 24 horas para saber se vai se desconsiderar ou não os R$600 que a Josemara não quer pagar. É isso aí, Roberta Marques para a Patrulha do Consumidor.
24 horas se passaram, agora é a hora do confronto. Espero que a gente consiga uma solução. A Bibiana, que é a dona da clínica, está ao telefone e vai falar com o Celso. Enquanto lá em Porto Alegre, ao vivo, está a repórter Adriene Lacerda, junto com a Josimara, que é a dona do cachorro. E será que agora encontraremos uma solução para esse caso? Ver. Alô, Bibiana? Alô? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então tá bom. Nós estamos voltando conforme prometido para saber se a gente tem uma solução para o caso. Então, Celso, conforme eu conversei com vocês ontem, pois não. Desde ontem a nossa conversa, eu tenho visto os documentos, né? E conversei também com a recepcionista que atendeu a dona Josemara, o veterinário, né? Inclusive foram 4 profissionais diferentes, né, da área veterinária que tiveram contato com a Leona, com a Josemara. Então, assim, realmente no levantamento que foi feito, né, existem alguns dados que são bem importantes a gente colocar para que o público entenda a situação real do caso, né? Pois não. Então, assim, em primeiro lugar, assim, a clínica realmente não fornece preço fechado por se tratar de um atendimento de emergência. Pois não. Né? A cachorrinha da Josemara, a Leona, ela entrou na clínica às 9 da noite, então, portanto, num plantão veterinário, né? Em síncope. Ela entrou na clínica carregada no colo porque ela estava desacordada. Exato. Logo, o procedimento realizado não era uma simples cesárea. Né? A cesárea é como uma cesárea humana, né? A pessoa ou o animal, eles entram numa situação de boas condições de saúde para fazer o procedimento de cesariana, né? Certo. Mesmo sendo uma cesárea com todo o acompanhamento de pré-natal e tudo mais, corre alguns riscos de complicações, né? Claro, com certeza. Então, assim, primeiro para esclarecer esse contexto. Segundo ponto que eu acho importante o público e vocês todos do programa terem conhecimento, assim, existe um exame de ecografia que foi feito, onde mostra que tinha fetos já em óbito dentro do útero da Leona, né? Pois não. E isso já gera mais complicações. O exame de hemograma, uma anemia grave, né? Isso já mostra que ela já vem com um processo de doença, né? Então, assim, o quadro dela era bem diferente de uma simples cesárea. Pois não. Infelizmente, no ramo veterinário, assim como no humano, a gente não tem previsão da despesa de uma internação desse tipo, de um procedimento cirúrgico. Eu concordo, Bibiana. Eu concordo com isso. Depois que você falar, a Josemara queria falar e eu vou fazer uma consideração. Mas, pois não, pode falar. Tá. Então, já por esse motivo, a gente não dá um preço fechado. A gente solicita um adiantamento de internação, que foi o que a Josemara pagou no dia da internação. Pois não. E no final é feito o fechamento da conta e alta. Pois não. Então, assim, a nossa empresa, por se tratar de uma clínica que tem 15 anos no mercado, e é a primeira vez que a gente tem um problema desse tipo, né? Justamente porque não é o nosso interesse causar esse tipo de constrangimento, ao contrário. Pois né? não. O nosso trabalho, o nosso marketing é boca a boca. São os clientes que fazem propaganda um para o outro. E nós temos um conceito muito bom nesse sentido. Nunca tive esse tipo de problema. Nós internamos e damos alta todos os dias para muitos cães. Então, minha equipe é muito treinada para que isso não aconteça. Pois não. Então, o que nós entendemos com toda essa situação que foi gerada é que houve uma falha de entendimento da parte da Josemara na hora da internação, talvez em função do nervosismo, enfim, uma série de coisas que podem ter ocasionado esse problema de entendimento da parte dela. No momento de falar sobre valores, porque em nenhum momento a clínica falou em valor até R$1.000, porque a gente não teria condições de dizer isso e porque só dos valores que já tem, do simples procedimento, já estaria beirando os R$1.000, entende? Então, assim, a gente não tem como ter afirmado isso. E daí, nesse sentido, assim, conversei pessoalmente com a recepcionista, conversei pessoalmente com o Dr. Alex, que foi veterinário, e também com a doutora Vanessa, que fez o procedimento de ecografia e que conversou com a Josemara.
que inclusive relatou para a veterinária da ecografia, que também está disposta a conversar com a Josemara para relembrar, para a gente sentar e resolver o problema, que ela chegou a relatar para a veterinária que fizesse o que fosse necessário, que ela daria um jeito de acertar a conta. Bibiana. Então, nesse sentido, foi o que foi feito, né? Tá bom. A clínica e todos os vamos fazer o seguinte, Bibiana. Eu só queria ouvir a Josemara para saber, ela está querendo falar, só para que ela possa fazer algumas explicações. Pois não, Josemara, pode falar. Celso, na questão da eco, em momento algum, a moça que fez a eco me falou que tinha fetos mortos. Ela falou que ela estava vendo 7 filhotes, mas que os 7 estavam com batimentos cardíacos, que podia confundir porque eles estavam um em cima do outro. Em momento nenhum ela me falou que tinha filhotes mortos. Pois e eu não falei para a moça da ecografia que ela podia fazer o que fosse possível, que eu ia dar um jeito de pagar. Em momento nenhum eu nem tive esse tipo de conversa com ela. A gente só teve realmente conversas ali a respeito aos filhotes. Tá. Ô, Josemara, me corrija se eu estiver errado. Porque você me falou, e Bibiana, a gente não está falando de valores fechados. O que foi dito a ela, e ela me disse aqui várias vezes, foi o seguinte, que não passaria de R$1.000. Não que o valor seria R$1.000, mas que não passaria de R$1.000, que ela podia ficar tranquila. A gente está tratando de uma pessoa muito simples, com dificuldade, inclusive, para pagar os R$1.000. Mas até R$1.000 ela podia juntar o dinheiro. Eu entendo tudo isso. Realmente, se tivesse sido dito isso, eu compreendo essa parte. Mas, assim, eu acho que é importante salientar assim, que nós não estamos tratando de uma pessoa assim tão simples. É uma pessoa de nível superior. Né? Não, a eu não estou dizendo. O meu nível superior, Celso, foi com o uso do ProUni. Eu estudei, fiz a prova e fiz o ProUni. Eu não estou falando em questão financeira. Eu não paguei o problema superior, eu paguei o meu nível problema superior. Não é questão financeira. O problema não é o estudo. Nós estamos falando de, quando eu falo de uma pessoa simples, não estou dizendo que ela é estudada ou deixa de ser estudada. Eu estou dizendo aqui que ela não tem recursos financeiros para cá com esse tamanho de conta, com essa despesa, e portanto, ela estava, ao mesmo tempo que ela estava extremamente nervosa pela situação da cadela dela, da leoa, ela também estava preocupada de como pagar, porque ela não gosta de ter dívidas, ela nunca deixou de pagar nada na vida dela. Isso ela relatou para a gente. Eu compreendo toda essa situação, por isso a clínica está disposta a receber a Josemara para nós fazermos um acordo para ela pagar da maneira que ela puder pagar. Peraí, Bibiana, mas peraí, só deixa eu fazer um adendo, veja bem, só um adendo para a gente terminar essa discussão. Olha, veja, a lei estabelece que se o consumidor não tomar conhecimento prévio do valor que vai ser cobrado, não existe obrigação de pagamento, entendeu? Então, veja bem, ela tinha que tomar conhecimento prévio de quanto ia custar o tratamento e depois ela podia aprovar ou não. Eu entendo que se trata de um atendimento de saúde, entendo até que se trata, em determinado momento, de ter que usar alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos, mas durante esse processo, ela deveria ter sido informada, olha, está passando de R$1.000, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nós vamos ter que cobrar tanto, etc e tal. Então ela foi surpreendida com o valor que ela não estava esperando para pagar. E se não tem orçamento prévio, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor, né, a prática é abusiva e o consumidor não tem obrigação com isso. Ô Celso, eu vou ter que entrar nessa história aí pelo seguinte, muita gente está pegando o assunto agora pela metade. Eu quero só explicar e resumir que nós estamos falando de um cachorro. A Leona é uma cadela que tinha 10 filhotes na barriga, então a Josemara, que era a dona da Leona, levou esse cachorro até o veterinário, uma clínica veterinária. Isso está acontecendo lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde nós estamos ao vivo com a dona da Leona, da cadela, e também pelo telefone com a dona da clínica. E a dona do cachorro está dizendo que não concorda, independentemente do resultado que tenha dado essa cirurgia, porque na verdade os 10 filhotes morreram, mas independentemente disso, ela não concorda com uma cobrança que ela acha que é abusiva. A dona da clínica por telefone avaliou o assunto desde ontem e tal, passaram 24 horas e ela está dizendo
que acha que, de acordo com o que ela avaliou da situação, ela vai manter essa cobrança. Embora entenda que a Josemara pudesse não ter entendido direito na hora que foi explicado sobre o pagamento. Quer dizer, a Josemara tinha uma conta de R$1.000 que passou para R$1.644. Esse é o impasse. Nós temos um impasse nesse momento e a gente vai tentar achar uma forma de resolver essa situação. Porque aqui também temos um outro caso, que é o da Maria de Fátima, que tem um plano de saúde, ela e a mãe. Somadas as duas, elas pagam quase R$3.000 por esses planos de saúde, que mudou de dono e ela não consegue o atendimento que deseja. Então tem muita coisa andando aqui na Patrulha do Consumidor. Eu só vou fazer uma consideração. Então, Bibiana. Sim. Bibiana, eu vou fazer o seguinte, eu só vou te fazer uma consideração do texto do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Aí se trata de fornecimento de serviço com produtos que foram usados no procedimento. Diz aqui, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Parágrafo único, diz o seguinte, aqui olha, parágrafo único, os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista do inciso 3º, equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Portanto, se ela não for informada antecipadamente de quanto ela ia gastar, tudo que foi aplicado é considerado amostra grátis, sem considerar que é obrigatório orçamento prévio. Então, eu queria fazer uma consideração, Bibiane. Como nós estamos com o horário adiantado aqui, e nós temos outros casos para colocar no ar, eu me proponho a te ligar daqui a pouco, conversar pessoalmente, né? Tentarmos um acordo e chegarmos ao entendimento. E amanhã eu volto de novo para mostrar o que aconteceu. Pode ser, Bibiana? Porque nós vamos nos alongar nessa história e não vamos conseguir chegar ao entendimento agora. E aí eu me proponho amanhã voltar e dizer o que aconteceu, tá bom? Tá bom, Celso, só que amanhã é um dia que eu não estou na empresa, então nesse horário eu não vou conseguir falar com o programa. Não tem problema, eu leio uma nota se você quiser passar, se você quiser que eu fale em algum número onde você esteja, eu te ligo, não tem problema nenhum, eu estou à disposição, tá bom? Então, eu sugiro então que assim, vamos fazer melhor, que a Josemara venha aqui e converse comigo novamente. Tá bom, eu vou pedir para ela fazer isso. Dessa conta, né? Você pode, porque, Josemara? Nesse momento, deixa eu só esclarecer, nesse momento, a Josemara tem uma dívida aqui comigo, né? Então, se ela quiser, de alguma forma, vir aqui acertar esse valor, nós vamos estar aqui para negociar com ela, para facilitar da maneira que ela puder. Ela tem uma dívida... Se ela quiser, de alguma forma, desconstituir essa dívida e verificar a parte legal e tudo mais, ela tem aí todo o respaldo, né? Toda a máquina judiciária à disposição dela para isso. E nós vamos tomar essas providências, pode ter certeza disso. Mas vamos tentar primeiro um acordo, tá bom? Tá ok. Tá ok. Então nós vamos falar fora do ar e amanhã nós voltamos com esse caso. Muito obrigado, Bibiane. Josemara, se você quiser dar um pulinho lá de novo, tenta mais uma vez uma conciliação. Se não for possível, aí nós vamos te orientar e vamos dar todo o apoio para você continuar nesse caso, tá bom? Tá bom, Celso. Ok, Josemara, muito obrigado. Quero agradecer também a nossa repórter em Porto Alegre, a Adriane Lacerda, que vem acompanhando esse caso e falou ao vivo de lá, e dizer que nós temos aí uma situação inflexível. Quer dizer, a dona da clínica, apesar de estar sendo bastante educada hoje, falando com ponderações e tal, explicando o seu posicionamento, mas ela se mantém inflexível. Ela não quer, ela deseja cobrar sim essa dívida que ela acha que é pertinente da Josemara. Ela facilita, mas ela quer que pague, né? Exatamente. Então nós vamos ver até que ponto essa história vai chegar e provavelmente amanhã voltaremos a esse assunto. No caso da Maria de Fátima, que está aqui, é o problema com o plano de saúde. Ninguém está atendendo lá na Unimed. E olha que já faz um tempão que a gente está tentando ligar. Houve um atendimento lá num determinado momento, mas a pessoa não falava do outro lado da linha, muito baixa a ligação. Eu imagino que os clientes, quando ligam lá, devem ter a mesma dificuldade. Bom, mas a gente não desiste ainda, não vamos desistir de nenhum caso. Mas a Patrulha do Consumidor avança. É isso aí. Vocês lembram do caso da Letícia? Pois é, ela se matriculou numa universidade aqui em São Paulo e conseguiu um financiamento estudantil. O que acontece é que o curso foi suspenso por não ter alunos suficientes para formar uma turma.
Até aí tudo bem, mas depois disso, a Letícia ainda descobriu que foi reprovada por faltas e que a universidade estava recebendo as mensalidades pagas pelo financiamento. Como assim? E agora? Como vai ficar esse caso? Meu Deus do céu. Será que vai haver algum acordo? Bom, vamos ver a reportagem, porque na volta teremos novidades ao vivo. A agente de saúde Letícia Caparrós procurou o Patrulha do Consumidor depois de se matricular em um curso de Ciências Sociais. Em julho do ano passado, julho de 2013, eu procurei a Uninove para fazer o curso de Ciências Sociais e licenciatura. Então eu fui até o Banco do Brasil para poder fazer o FIES, que é o financiamento estudantil, porque eu não tinha condições financeiras de pagar esse curso. Com o banco foi tudo maravilhoso, tudo aprovado, muito rápido, então fui até a Uninove, finalizar o contrato, entregar a documentação toda que eles pediram para poder eu começar a estudar. Chegando lá, entreguei, foi tudo certo, sem nenhum problema. Só que no dia seguinte à assinatura do meu contrato com a Uninove, eles me ligaram e falaram que não tinham formado a turma de Ciências Sociais de licenciatura. Como meu contrato com o FIES já estava assinado e não havia formado turma, a faculdade me ligou, me procurou para que eu fosse escolher outro curso. Só que chegando lá, depois de 4 horas de espera, depois de ter passado pela matriagem e explicado o meu problema, depois de 4 horas, a moça que me atendeu falou que eu não poderia trocar de curso sem que eu tivesse cursado os 6 primeiros meses. Essa era uma regra do FIES. Sem a possibilidade de trocar de curso, Letícia perguntou para a representante da universidade se a sua matrícula deveria ser cancelada. Questionei ela se eu precisava me desmatricular, se eu precisava tomar algum outro procedimento. Aí ela falou que não, porque nem tinha formado turma, para que eu ia me desmatricular. Só que, para minha surpresa, eu ainda estou matriculada até hoje. Para tentar solucionar o problema, a consumidora decidiu entrar em contato com o Fundo de Financiamento Estudantil. Ligando para o FIES inúmeras vezes, muitas vezes mesmo, eles não me davam retorno, falavam que meu número de protocolo estava sendo analisado e que eu obteria resposta. Só que a minha primeira ligação foi dia 12 de agosto e eu obtive essa resposta do FIES apenas dia 24 de março de 2014. Só que nessa eu já tinha pagado 6 meses de FIES e nem sabia, porque eu totalmente leiga no assunto, não sabia como recorrer. Até que a gerente do banco me orientou que eu suspendesse, me orientou como funcionava a suspensão. Então eu suspendi o FIES, só que eu já tinha pago 6 meses. Sem uma solução, a consumidora recorreu ao PROCON. Fui até o PROCON registrar uma queixa contra a Uninove. Ela me disse que eu deveria procurar a Uninove, minha resposta, a carta do PROCON, para poder escolher outro curso. Só que o FIES não me aprova 100% do curso que eu quero cursar. E eu, infelizmente, não tenho condições de pagar o outro 50% porque o curso é caro. E já paguei 6 meses. Daqui a pouco eu vou perder o direito ao meu benefício do FIES, porque eles já me enviaram uma mensagem me dando um prazo. Eu não consigo escolher outro curso, porque não é aprovado 100%, e também não consigo cursar o curso. Eles cancelaram no dia seguinte, mas continuaram recebendo durante 6 meses o valor do FIES. Como assim? 6 meses. Eles não avisaram lá o FIES? Ou será que era a Letícia que tinha que ter avisado e não avisou? Não, quem tinha que ter avisado a faculdade, porque quem cancelou o curso foi a faculdade veio ter avisado para que o dinheiro não fosse depositado. E o que é pior, tá aqui. Esse documento você conseguiu, Letícia, na faculdade. Pela central do aluno. Pela central do aluno. Olha só, tá aqui, média do semestre 0,00000. Reprovada. Como assim? Nossa, ela foi essa reprovada pergunta que você faz sempre, e não Tice. estudou.
Faz a pergunta, como assim? Como assim? Pois é, como assim? Gente, ela não estudou. Não estudou e foi reprovada. Não estudou. Paguei. Não tem curso. Foi reprovada, não tá tem pagando. turma. Tá pagando e foi reprovada. Como ninguém atende na universidade, o contato é feito com a assessoria de comunicação do Ministério da Educação. Nós estamos te ligando, Luciano, porque desde o começo da semana nós estamos tentando falar contigo a respeito de uma denúncia que chegou aqui no programa da tarde na Rede Record Televisão, da Letícia Rateiro Donato Caparrós. Você recebeu isso aí da nossa produção, não recebeu? Sim, a gente recebeu. A gente enviou o pedido para a área técnica e estamos esperando agora a resposta. Quer dizer, então é o seguinte, então peraí, me desculpa, mas é assim, vamos esperar a resposta até que o consumidor pague a conta do erro praticado pela faculdade em conjunto com o Ministério da Educação. É assim que é tratado o consumidor? Não, não é assim, Celso. Ah, bom, então é diferente, porque nós desde terça-feira estamos falando contigo e você, inclusive, tratou mal a minha produção. Foi muito grosso com a minha produção, não deveria ter sido, como funcionário público não deveria ter sido, porque o seu dinheiro é pago por todos nós que estamos assistindo o programa hoje. Então, a educação é o mínimo que a gente precisava. Quando a minha produção insistiu, é porque nós precisávamos aqui de uma resposta. Quanto tempo nós vamos esperar? Por favor, Luciano, eu quero saber quanto tempo. Então, Luciano, quanto tempo nós vamos esperar? Eu não tenho como te prever, como eu já tinha falado para a sua produção. A quem foi feito o pedido, por favor? Ao pessoal da área técnica do FIES. Quer falar com o meu chefe? Porque eu não sou o chefe da assessoria de comunicação. Tá bom, então, por favor, me passe com o seu chefe, por favor. Em seguida, o chefe da assessoria de comunicação fala ao vivo. Eu estou querendo providência do Ministério da Educação. O Ministério da Educação diz que vai ter que esperar. Quanto tempo isso? Celso, você está falando aqui na assessoria de comunicação, ninguém tinha informação de que isso era uma entrevista, primeiro. Bom, mas não importa, isso, vocês estão aí para responder, vocês são jornalistas tanto quanto eu. A questão é a seguinte, nós precisamos de uma resposta e eu estou perguntando quando é que nós vamos ter a resposta para que a gente possa voltar a ligar. A informação está sendo checada aqui, eu não posso ser leviano com você e com seus telespectadores e com a Letícia, de dar informação equivocada. Assim que a informação for checada e a gente tiver certeza do que está falando, a gente vai falar. Não se pode falar nesse momento sem ter as informações. O mundo hoje exige rapidez, parceiro. Vamos lá. Ô, Wagner, tá bom. Dá um prazo pra gente. Dá um prazo pra gente. Dá um prazo pra gente e a gente vai voltar a ligar. Certo. Me liga na próxima quarta-feira, por favor. Ok. Quarta-feira. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Daqui até lá, o dinheiro que for sendo depositado para a faculdade, quem paga? Não sou eu que vou te responder isso, Celso. Eu não tenho condição de te responder. Eu não sou da área técnica, não sou da área jurídica. Eu não posso responder por alguma coisa que transcende a comunicação social. Eu tô recebendo aqui... Eu não deveria nem te dar entrevista, porque tampouco tenho autorização para dar entrevista para falar em nome do Ministério. Eu não vou nem considerar isso. Você fez uma coisa... Vou considerar isso, porque isso é uma... Se existe assessoria de comunicação, é para dar resposta aos veículos de comunicação. Agora, só para o seu conhecimento, o e-mail data de 29 de abril. Quando foi de 29 de abril? Terça-feira. Então tá aqui, ó. Para o Luciano Ferreira, 29 de abril de 2014, às 17 horas e 45 minutos, depois de ter conversado com ele por telefone. Letícia, você aguarda até quarta-feira, semana que vem, e a gente volta aqui para mostrar o resultado disso. Tá bom. Tá bom? Tá? E aí, a Letícia tá aqui, ó. A Letícia que tem 22 anos de idade e é o retrato do Brasil jovem, o Brasil que está indo para as ruas, o Brasil que quer chacoalhar esse país em busca dos direitos do consumidor, de todos os direitos possíveis. Esse curso vai sair e como é que fica o dinheiro? É junto ou separado mesmo? Nós prometemos resposta para quarta-feira, só que nós estamos voltando antes, não é verdade, Letícia? Estamos voltando antes. Então nós temos aqui uma nota da Universidade da Uninove. Para instar que, após as tratativas com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, agente operador do FIES, e na intenção de que a senhora Letícia não sofra quaisquer prejuízos
duas soluções podem ser adotadas. Primeiro, alteração para o curso de enfermagem, conforme pretendido pela aluna, a ser realizado em ato conjunto com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com aproveitamento integral do valor já repassado, ou, caso a aluna não queira se matricular em outro curso, a Uninove restituirá à senhora Letícia, de forma integral e imediata, os valores repassados pelo FIES. Isso significa que eles estão oferecendo para você o curso de enfermagem que você queria. Só que o curso de enfermagem, como você bem colocou para a gente, o FIES paga só 50%, você teria que pagar mais 50%, correto? A devolução da quantia paga não aconselho você a pegar, porque você vai ter que pagar isso em dobro lá na frente, né? Afinal de contas é um financiamento, você vai pagar juros. Mas eles continuam aqui dizendo o seguinte: por fim, ressaltamos que é pela educação que se transforma o indivíduo, que é missão da Uninove ajudar aqueles que buscam uma oportunidade de inclusão e ascensão social, ajudando-os a se tornarem cidadãos socialmente responsáveis. Por esta razão, em respeito ao importante trabalho realizado pelo Celso Russomano no quadro Patrulha do Consumidor, caso o FIES não financie 100% das mensalidades do curso de enfermagem, a Uninove concederá a bolsa de estudos correspondente ao percentual remanescente não abrangido pelo FIES até o final do curso. Opa! Atenciosamente, a assessoria de comunicação da Uninove. Ponto da Letícia! Olha o sorriso dela. Aceita? Aceito. Tá feliz? Tô bastante. Que bom, a gente fica feliz. A gente espera que você faça o curso de enfermagem. A profissão de enfermeiro é uma profissão maravilhosa. Conheço de perto, porque minha mãe, durante a vida inteira dela, atuou como enfermeiro. Eu falo enfermeiro, gente, porque a profissão é de enfermeiro. As pessoas falam enfermeira, mas é enfermeira a profissão. Então, espero que dê tudo certo na sua vida e que você cresça no seu trabalho, porque ela, com o curso universitário, ela vai ganhar muito mais. Não é isso? Amém, obrigada. Parabéns. Boa sorte, viu, Letícia? Grande Letícia. Como é que diz aquele ditado mesmo? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Isso mesmo. A gente aqui não fica, a gente não se convence quando não tem uma solução. A gente vai até o limite. Não vamos deixar nenhum caso passar em branco aqui. Parabéns a Letícia, mas temos ainda o caso da Maria de Fátima e a Unimed. Ninguém atendeu o telefone até agora, Celso. Pois é, não tem problema nenhum. Nós temos aqui várias saídas. Primeiro, como a Patrulha do Consumidor está no Brasil inteiro, nós temos equipe da Patrulha do Consumidor, né, Tice Brito, no Rio de Janeiro. Então nós não temos problema nenhum em colocar a nossa equipe não só no Rio, lá como no Brasil inteiro, né? Exatamente. Tá no Brasil inteiro. Nossa equipe lá no Rio de Janeiro para ir atrás da Unimed Rio na porta. Aí eu vou mais além. Como a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência que cuida dos planos de saúde, fiscaliza os planos de saúde, está no Rio de Janeiro também, nós não temos problema nenhum em ir até a agência para fiscalizar a Unimed Rio. Agora eu quero pedir para você que está nos assistindo, que por algum acaso, consumidor da cooperativa Unimed Rio, que mande as suas denúncias para a gente, porque nós vamos juntar as que a gente já tem aqui, que são várias, com as que vocês vão mandar, e nós vamos à Agência de Saúde Suplementar para pedir que a agência faça uma direção fiscal na Unimed Rio, se não resolver os problemas aqui, faça uma direção fiscal e intervenha no plano se for necessário, porque atendimento que é bom, nada. Atendimento que é bom, aqui em São Paulo, por exemplo, nada. Então nós vamos acompanhar o seu caso. Por favor, você volta amanhã? Com certeza. Em respeito a você e a sua mãe de 84 anos de idade, que pagou o plano há mais de 30 anos e que vai ser respeitada pela idade que tem, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Respira, Maria de Fátima, que a solução será encontrada amanhã ou depois. Vamos achar a solução. Agora é o seguinte, vocês já devem ter percebido, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Belém do Pará. Fomos outro dia para Porto Alegre, fomos hoje, e nós iremos com a Patrulha do Consumidor até
todos os rincões desse Brasil, onde for possível. Na medida em que passam os dias, esse exército da Patrulha do Consumidor vai sendo formado pelo Celso Russomano, pela equipe dele do Programa da Tarde da Record, porque nós sabemos que o consumidor brasileiro, na sua grande maioria, é idôneo, mas em grande parte é leigo e não conhece os seus próprios direitos. É por isso que essa é uma revolução do bem e para o bem. A patrulha vai de encontro à necessidade do consumidor brasileiro. Não escapa nada aqui. O que mais teremos amanhã, Celso? Pois é, nós temos outro caso de saúde, esse é dramático. Este caso é dramático. O que vocês vão ver aqui amanhã, vocês não vão acreditar. É o caso de uma senhora, de uma mãe, que por quase 10 dias implorou para que determinado medicamento não fosse dado para o seu filho. Implorou aos médicos, implorou aos enfermeiros, implorou às assistentes de enfermagem, pediu pelo amor de Deus, foi ameaçada de que se o medicamento não fosse dado, ela seria responsável e de que a criança seria tomada dela, uma criança de 8 anos de idade. Sabem o que aconteceu? O medicamento matou essa criança. Não brinca. Amanhã vocês vão acompanhar esse caso, porque apesar de ter acontecido há algum tempo, ninguém foi punido e nenhuma providência foi tomada pelo hospital. Vocês vão acompanhar o caso dramático de uma mãe que pede desesperadamente por ajuda e ninguém dá a ela o mínimo de atenção. Amanhã na Patrulha do Consumidor, aqui no Programa da Tarde. Até lá, gente. Então, ninguém pode perder. Obrigado, Celso. Tenham um bom dia. Obrigado, meninas, pela presença aqui, pela solução dos casos que se não veio virar.